Pessoal, então vamos lá. A internet, eu acabei esquecendo de gravar a segunda parte da videoaula de quarta-feira, né? Então eu vou regravar essa parte final da aula sobre sistema respiratório. Então, agora a gente entra um pouco nos mecanismos para entender como que a ventilação ocorre, de que maneira o nosso organismo internamente consegue perceber a necessidade por aumentar ou diminuir a ventilação. Bom, o conteúdo dessa parte ele se encontra aqui no capítulo 10 do livro de Fisiologia do Exercício do Scott Powers, no capítulo 14 do livro de Fisiologia do McCardley e no capítulo 7 do livro de Fisiologia do Esporte e do Exercício do Kenney, tá? Bom, primeira coisa, a regulação da ventilação ela é complexa. Isso significa que o controle da ventilação, se eu preciso aumentar ou diminuir a respiração, ela envolve uma série de ações que envolve desde a região cerebral, né, a partir de raízes nervosas. Essas raízes nervosas, esse controle nervoso envolve tanto o córtex, a parte superior do nosso sistema nervoso central, do cérebro, né, onde o córtex é onde a gente, por exemplo, está relacionado a ações voluntárias, está relacionado ao desenvolvimento do raciocínio, do pensamento, e a região do bulbo, que é a região do tronco encefálico, onde partem raízes nervosas que controlam uma série de funções do nosso organismo de forma involuntária. Então, a regulação da ventilação envolve essas áreas cerebrais. A gente vai ver que o controle, o centro de gerenciamento da respiração está relacionado ao tronco encefálico, mais especificamente essa área aqui. E nós também temos, para o controle do sistema respiratório, sensores espalhados pelo nosso corpo. Esses sensores espalhados pelo nosso corpo, boa parte deles são responsáveis por perceber alterações químicas no sangue, tá? Dentro dessas alterações químicas, eu vou falar mais à frente, mas basicamente nós temos algumas alterações químicas que são muito sensíveis no controle da respiração, que é a alteração de aumento da concentração de gás carbônico, CO2, aumento ou diminuição da concentração de oxigênio na corrente sanguínea e também aumento da acidez, né, por meio dos íons hidrogênio. Então, alterações no pH, principalmente por alterações na concentração de H+, no meio ambiente, ali no meio da corrente sanguínea ou celular, vai influenciar no controle da respiração. Então, esses sensores, eles percebem essas alterações químicas. E dentro desses sensores, nós podemos classificá-los como sensores neurais ou centrais, né, como o nome já diz, são sensores que estão dentro do sistema nervoso central. Mas nós também temos sensores químicos periféricos, né? Esses sensores químicos periféricos são chamados de quimiorreceptores. Então, quimiorreceptores são sensores, são neurônios especializados que percebem alterações químicas nas regiões de periferia. Onde são essas regiões de periferia? Principalmente nas artérias, na artéria aorta e na artéria carótida, que é onde eles estão principalmente localizados. Além disso, nós temos sensores que, além de alterações químicas, também percebem alterações mecânicas. Inclusive, alguns desses sensores que percebem alterações mecânicas, nós já falamos sobre ele. Quando eu falei de fuso muscular e órgão tendinoso de Golgi, que são mecanismos neuronais responsáveis por perceber alterações mecânicas no músculo, eles também, além de contribuir para informar o sistema nervoso central sobre o alongamento do músculo e a força que o músculo está fazendo, né? Então, além de eles estarem relacionados a mecanismos de reflexo, eles também estão relacionados a mecanismos de controle da respiração. Por quê? Porque esses mecanorreceptores, que são estimulados quando o músculo se altera em seu comprimento
ou quando o músculo sofre uma pressão, uma força, eles também informam o centro de controle respiratório, aqui na região do bulbo, sobre movimentos que estão ocorrendo no corpo. Ou seja, o centro de controle respiratório ele é bombardeado de informações que vêm de diferentes partes do nosso organismo. Então, esses controles do sistema nervoso, da parte cerebral e desses sensores, tanto periféricos quanto centrais, eles é que vão ser responsáveis por contribuir e manter a pressão dos gases, tanto alveolar, a nível de alvéolos lá no pulmão, e também os níveis, a concentração desses gases na corrente sanguínea, a nível arterial, em níveis adequados no repouso e no exercício. Por quê? Porque a tendência, se a gente pensar na concentração de oxigênio na corrente sanguínea, ela vai se alterar, né, conforme você sai de uma situação de repouso para uma situação de exercício. É só lembrar que durante o exercício há uma necessidade maior para o nosso organismo consumir oxigênio, as células elas vão precisar capturar o oxigênio da corrente sanguínea para ser utilizado para a produção de energia, de ATP, pela via aeróbica, e há uma tendência a diminuir, por exemplo, a concentração de oxigênio no sangue e, ao mesmo tempo, aumentar a concentração de CO2 no sangue em função de uma célula mais ativa. Tá? E aí o nosso sistema respiratório, para manter a homeostase desses gases, vai também estimular o centro respiratório para que você possa ventilar mais, respirar mais, para então eliminar mais CO2 e também aumentar a quantidade de oxigênio dentro do nosso organismo. Bom, esse slide aqui eu gosto bastante dele porque ele traz como é que acontece esse controle todo respiratório. Bom, então, como eu disse para vocês, a região central de controle da respiração fica nessa região do tronco encefálico, mais especificamente no bulbo. Então, essa região aqui é o nosso centro respiratório, ou seja, é dessa região que envolve um conjunto de neurônios, é a partir daqui que as informações para a respiração acontecem. Por quê? Lembra, a respiração ela envolve uma ação mecânica de músculos respiratórios. Ou seja, eu preciso ter um neurônio motor que controla músculos respiratórios para estimular esses músculos a contrair. Então é daqui que parte a informação neural para músculos respiratórios para estimular a ventilação. Dentro desses músculos ventilatórios, se vocês lembrarem lá das aulas de anatomia e de cinesiologia, nós temos aí o principal dele é o diafragma, né, que tem lá a ação de subir e descer na região torácica para modular a ventilação, mas nós também temos outros músculos auxiliares na respiração. Os próprios músculos da parede abdominal, reto abdominal, oblíquo interno e externo contribuem com a respiração, assim como outros músculos também na região da caixa torácica, envolvendo músculos nas costelas. Então, toda a informação para esses músculos partem daqui. Então, se esse centro respiratório é estimulado, esse centro respiratório começa a aumentar o estímulo nervoso para esses músculos respiratórios e obrigam esses músculos a contrair e relaxar mais rápido. Quando músculos respiratórios estão contraindo e relaxando mais rápido, a ventilação vai aumentar. Por quê? Porque você vai começar a ter uma ação do tipo. Então, quanto mais respirações, mais ar você vai estar movimentando. Então, percebam que esse centro respiratório, para ele controlar a ação desses músculos respiratórios, ele é bombeado de informações. Ou seja, tudo aquilo que está acontecendo dentro do meu organismo vai estar sendo informado para esse centro respiratório que gerencia tudo isso. E aqui, o que essa imagem mostra é exatamente várias informações de alterações que estão acontecendo no meu organismo que estão vindo para esse centro.
Então, por exemplo, um exemplo que está apresentando aqui é o córtex motor. Essa região do córtex motor, por exemplo, ela está relacionado a propagar impulsos nervosos para a contração dos músculos, né? Então, quando você tem lá uma ação de contrair um músculo, o bíceps lá de repente, essa informação se origina no córtex motor, desce para o tronco encefálico, desce pela medula espinhal e chega até o músculo, onde ele obriga lá, por exemplo, o bíceps a contrair. Então perceba que a informação se originou aqui no córtex motor. E essa informação originada aqui para contrair um músculo esquelético, ao mesmo tempo que ela está estimulando o músculo a contrair, ela também está estimulando o centro respiratório a aumentar a sua ventilação. Por que isso acontece de modo geral? Imagina o seguinte, que essa informação aqui superior, ela está mandando informação para suas pernas, para você poder andar. Se você considerar que você, quando sai do repouso e começa a caminhar em volta aí perto do quarteirão aí da sua casa, a informação para os músculos da perna está se originando daqui. E músculos contraindo vão gerar um gasto energético maior, né? Portanto, vai haver também uma necessidade para gerar mais energia. Parte dessa energia que vai ser gerada vem da via aeróbia. Portanto, para fornecer mais oxigênio, a primeira coisa, eu preciso aumentar a ventilação. Então, a informação que vem para os músculos contrair também vem para essa região do sistema nervoso central, que é responsável pelo controle respiratório, para também, ao mesmo tempo que os músculos estão trabalhando mais, também aumentar o consumo de oxigênio, né? Aumentar a ventilação, para que então os músculos também recebam mais oxigênio para produzir então mais energia. Outras regiões do cérebro, por exemplo, que tem um forte controle sobre o centro respiratório, são os chamados quimiorreceptores. Lembrando, quimiorreceptores percebem alterações químicas, que no caso dessa imagem aqui, a gente está vendo dois. Um na artéria carótida e um na artéria aorta aqui. Então, qualquer alteração química do sangue também vai ser informado ao centro de controle respiratório. E por que essas alterações químicas no sangue vão ocorrer? Pelo mesmo motivo que a gente pode associar ao exercício. Músculos contraindo mais vão tirar oxigênio da corrente sanguínea e isso vai fazer com que esses quimiorreceptores gerem estímulo para o centro respiratório. Músculos contraindo mais também vão produzir mais CO2. Esse CO2 vem para a corrente sanguínea e também estimula o centro respiratório a respirar mais, para que então, através da respiração, você possa diminuir esses níveis aumentados de CO2 aqui. A gente tem inclusive receptores no tecido pulmonar. Então, toda vez que o pulmão se enche de ar ou se esvazia, isso altera a mecânica do pulmão e quanto mais o pulmão se movimenta, ele também bombardeia esse centro respiratório para informar sobre as alterações mecânicas que também vão ocorrer aqui na região do pulmão. Proprioceptores, então eu já falei sobre isso, né? Os proprioceptores que estão localizados dentro das fibras musculares. Então, toda vez que o músculo contrai, né, e relaxa, ele sofre alterações de comprimento, e essas alterações de comprimento, além de informar o sistema nervoso central sobre o comprimento do músculo, ele também bombardeia o centro respiratório para que module a ventilação conforme as contrações estão ocorrendo. Outro fator que pode afetar o centro respiratório é a temperatura corporal. Então, elevações da temperatura corporal também tende a aumentar os estímulos do centro respiratório, fazendo com que você respire numa frequência maior,
né? Então, se a gente pensar aqui só num exemplo da questão da temperatura, se você vai correr num dia quente, esse aumento da temperatura corporal que vai ocorrer em função desse dia mais quente também tende a aumentar a sua frequência respiratória, né? Então é outro fator que pode contribuir aí com a fadiga do indivíduo. E as alterações químicas no sangue, né? Tanto no sangue, alterações químicas no sangue periféricos, que estão nas artérias, como alterações químicas na própria região do tronco encefálico, né? Por quê? Porque essa região também é vascularizada, tem vasos sanguíneos que passam por aqui. Então, toda alteração química do sangue que circula por aqui também estimula o centro respiratório. Então, a gente pode resumir essas informações a essa imagem aqui, ó. O centro respiratório, naquela região ali do bulbo, a principal função dele é controlar os músculos respiratórios, ou para ventilar mais, ou para diminuir essa ventilação. Mas como que o nosso organismo, então, percebe que hora que ele tem que aumentar a ventilação ou diminuir a ventilação? O nosso organismo vai perceber a necessidade de aumentar ou diminuir a ventilação conforme vão ocorrendo alterações no nosso organismo. Por exemplo, conforme o centro cerebral manda informação para os músculos contrair, isso também estimula o centro respiratório e aumenta a ventilação. Agora, se você está correndo e para de correr, esse centro respiratório para de mandar informação para os músculos e também diminui o estímulo sobre o centro respiratório. Consequentemente, a respiração vai se normalizando. Exemplo disso, né? Se você correu, logo depois terminou a corrida, há uma tendência de a sua frequência respiratória também ir reduzindo. Então, informação que vem do córtex cerebral, de áreas superiores do cérebro. Não só do córtex, né, mas de outras partes do cérebro relacionadas à emoção, também vão estimular o centro respiratório. Músculo esquelético, já falamos, nós temos tanto quimiorreceptores como mecanorreceptores no músculo, que bombardeiam o centro respiratório para controle dos músculos respiratórios, e os quimiorreceptores periféricos, principalmente nos vasos sanguíneos, nas artérias que a gente viu ali, que vão estimular o centro respiratório ou para aumentar a ventilação ou para diminuir essa ventilação. Bom, vamos falar um pouquinho então de como é que ocorre a ação desses quimiorreceptores, né? Então, primeiramente, os quimiorreceptores, tanto periféricos como centrais, eles respondem a alterações na pressão de CO2, gás carbônico, alterações no pH, lembrando que alterações de acidez no sangue são mediados principalmente por hidrogênio livre, e também alterações químicas em função da pressão de oxigênio. Lembrando que um gás vai exercer mais pressão quando ele estiver mais concentrado. Então imagina uma artéria. Quanto mais oxigênio tiver dentro dessa artéria, maior vai ser a pressão. Quanto menos oxigênio tiver dentro dessa artéria, menor vai ser a pressão. Então, esses quimiorreceptores, principal função dele é perceber alterações químicas de oxigênio, hidrogênio e CO2. Percebam que esses quimiorreceptores, eles estão representados aqui, ó, pelos corpos carótidos, que estão na artéria carótida, e pelos corpos aórticos, que estão na artéria aorta. Percebam que esses quimiorreceptores, eles nada mais são que neurônios aferentes, ou seja, neurônios sensitivos que percebem alterações químicas no sangue, e quando essa informação química chega nessa região, esse neurônio químico, que é um quimiorreceptor, manda a sua informação para o tronco encefálico. Ou seja,
Quimioreceptores nada mais são que neurônios aferentes ou neurônios sensitivos que percebem alterações químicas no sangue para estimular o centro de controle respiratório no tronco encefálico. Vamos ver como é que isso funciona, de que maneira essas alterações químicas estimulam o nosso centro respiratório no nosso próximo slide. Então vamos lá para a gente entender de que maneira que esse quimiorreceptor, que está lá no tronco encefálico, de que maneira que ele percebe essas alterações químicas e modula a ventilação. Bom, um dos estímulos mais fortes para modular a ventilação é o aumento da concentração do CO2 na corrente sanguínea. Lembrando que esse aumento na concentração de CO2 na corrente sanguínea, ele pode acontecer ou porque você parou de respirar, então quando você prende a respiração, você deixa de eliminar CO2 no meio externo, pela respiração. CO2 sai do nosso organismo por meio da respiração. Então, se você prende a respiração, isso pode elevar a concentração de CO2 na corrente sanguínea. Um outro fator que pode contribuir com o aumento da concentração de CO2 é um maior metabolismo das células. Se as células estão trabalhando mais e produzindo mais energia, há uma tendência a aumentar a concentração de CO2 dentro da célula, né, e que depois vai parar na corrente sanguínea. Por que disso? Lembra, a mitocôndria, quando ela está trabalhando e produzindo energia, ela libera, né, a partir da formação de ATP, ela libera CO2 e água. Esse CO2, por exemplo, que foi liberado lá pela mitocôndria, ele vai vir parar aqui na corrente sanguínea. Então, se as células estão trabalhando mais, né, se o metabolismo estiver mais acelerado, há uma tendência de aumentar essa concentração de CO2 na corrente sanguínea. O CO2, então, vai se combinar com a água, por exemplo, que está presente dentro da corrente sanguínea, vai formar essa estrutura química aqui, ó, H2CO3, que então vai se dissociar, liberando, por exemplo, o hidrogênio, o H+. Esse H+, na corrente sanguínea, tende a tornar o meio mais ácido, ou seja, vai reduzir o pH. Esse H+, é o principal estimulador químico daqueles quimiorreceptores. Então, esses quimiorreceptores aqui na corrente sanguínea, se aumentou a concentração de CO2, CO2 se combina com a água e, como resultado final, você tem uma acidez ali naquela região ali daquele vaso sanguíneo, provocado por um aumento na concentração desses íons hidrogênio. O H+ livre, ele então estimula o quimiorreceptor, que está aqui na periferia, e esse quimiorreceptor, quando é estimulado, ele começa a aumentar o impulso nervoso para o centro de controle respiratório, para o bulbo. Ou seja, o neurônio, o quimiorreceptor, começa sucessivamente a disparar a informação lá para o centro respiratório, né? Então, e aí o que vai acontecer? Quimiorreceptor aumentando o impulso nervoso, ele vai estimular o aumento do impulso nervoso do centro respiratório. Para onde? Esses neurônios do centro respiratório, quando estimulados, eles estimulam uma maior contração dos músculos respiratórios, principalmente o diafragma, né? Então, um aumento da frequência de contração do diafragma, por exemplo, vai aumentar a ventilação. Como? Você começa a respirar mais rápido. Esse aumento da frequência respiratória e também do volume corrente, só lembrar lá o conteúdo que a gente falou, né? Volume corrente é a quantidade de ar movimentado, tanto na inspiração quanto na expiração. Então, esse aumento de frequência respiratória e volume corrente vão fazer com que aumente a quantidade total de ar movimentada no pulmão dentro de, por exemplo, 1 minuto.
Ou seja, se eu estou ventilando mais, eu também começo a eliminar o CO2. Por quê? Esse CO2 que estava aqui na corrente sanguínea, ele vai ser eliminado do pulmão, né? Então ele vai ser eliminado pelo pulmão. E com isso eu diminuo a concentração de CO2. Ou seja, a concentração de CO2 aumentou, isso provocou um aumento na concentração de H+, o H+ estimulou o centro respiratório e aí aumentou a ventilação. Aumentando a ventilação, eu começo a eliminar mais CO2. E aí eu estabeleço novamente o equilíbrio interno do meu organismo. Eu volto, recupero lá a homeostase. Ou seja, tinha muito CO2, comecei a respirar mais, reduzir esses níveis de CO2 novamente para um estado de equilíbrio. Então a ventilação ela acontece principalmente não só por ele, né, mas ela tem uma forte influência desses receptores químicos, desses receptores periféricos químicos, tá? Então, do mesmo jeito que a gente tem esses quimiorreceptores periféricos, principalmente nessas artérias, artéria aorta e artéria carótida, nós também temos quimiorreceptores centrais. Então, essa imagem aqui está mostrando um quimiorreceptor central que está localizado ali no tronco encefálico. Então, aqui a gente está vendo o tronco encefálico e um quimiorreceptor central. Como aqui também tem irrigação de vasos sanguíneos, né, alterações químicas nessa região são também percebidas por esses quimiorreceptores centrais. Esses quimiorreceptores centrais agem da mesma forma que eu expliquei anteriormente dos quimiorreceptores periféricos. A única diferença é que, como eles estão localizados dentro do sistema nervoso central, eles recebem esse nome de quimiorreceptor central, né? Também percebem alteração de CO2, alteração no pH, ou seja, acidez metabólica, e também alterações de falta de oxigênio também ali naquela corrente sanguínea. Bom, uma coisa interessante é que, embora os quimiorreceptores respondam às alterações de pressão de CO2, H+ e oxigênio, os quimiorreceptores parecem ser mais sensíveis à às reduções na pressão de CO2. O que esse slide aqui está mostrando? Ele está mostrando o seguinte, ó, quimiorreceptores também respondem a reduções de oxigênio, que é aquilo que eu falei. Alterações na concentração de oxigênio também vão estimular o quimiorreceptor, embora o quimiorreceptor ele é menos sensível às alterações do oxigênio. E aí ele fala, a frase termina assim, ó, mas apenas quando a saturação de oxigênio está muito baixa. Só para a gente tentar entender, a pressão de oxigênio nos alvéolos é em torno de 100 milímetros de mercúrio. Ou seja, quando o oxigênio entra no sistema respiratório e chega lá nos alvéolos, que é a parte final ali do pulmão onde permite a troca gasosa, você tem uma alta concentração de oxigênio, o que faz com que o oxigênio que está ali naqueles capilares próximo daquela região está próximo de 100 milímetros de mercúrio. E conforme os vasos sanguíneos vão se espalhando pelo corpo e vai descendo pelos tecidos, né, há uma tendência a diminuir essa pressão de oxigênio. Por que a pressão de oxigênio vai diminuir no sangue à medida que o sangue vai passando pelos tecidos? Porque os tecidos vão, então, capturando esse oxigênio para produzir energia. Então, à medida que os vasos sanguíneos vão passando pelo nosso organismo e as células vão retirando o oxigênio da corrente sanguínea, há uma tendência a diminuir a pressão desse oxigênio nas artérias. Percebam que de 100 milímetros de mercúrio a próximo de 65, 70 milímetros de mercúrio, a ventilação que está aqui nesse eixo Y aqui, ó, ela praticamente não muda. Ó. É quase uma linha quase totalmente reta. Não é totalmente reta, né? Ela tem uma pequena inclinação, mas o que ele está mostrando? Que essas diminuições aqui de 20 a 30 milímetros de mercúrio
pouco estimula a ventilação. A ventilação permanece aqui num valor próximo de 6, 8 litros por minuto. Quando é que a ventilação começa a aumentar exponencialmente? Quando a pressão de oxigênio começa a chegar próximo dos valores de 60 milímetros de mercúrio. Ou seja, para que o oxigênio passe a falta de oxigênio passe a estimular os quimiorreceptores, essa queda tem que ser aí próximo de 40 milímetros mais ou menos de pressão de oxigênio. Então tem que haver uma redução drástica de oxigênio na corrente sanguínea para então iniciar um estímulo forte por esses quimiorreceptores para aumentar a ventilação. Então parece que esse controle de necessitar respirar mais em relação ao oxigênio, o oxigênio tem um estímulo menor no controle da respiração do que o CO2. Deixa eu ver aqui a frase embaixo, então, está falando assim, ó, sinais inibitórios e excitatórios de outras regiões do corpo influenciam também os ritmos dos neurônios bulbares, né, da região bulbar, a gente já falou isso, você tem estímulos tanto excitatórios quanto inibitórios de outras áreas do corpo, incluindo córtex motor, mecanorreceptores, uma série de outros sensores que também alimentam o centro respiratório. Exemplo, a distensão do pulmão estimula receptores de estiramento, que por sua vez sinaliza por via aferente, né, informação sensorial, ao centro respiratório, o qual diminuirá a ventilação. Então há uma tendência que se o pulmão está se distendendo demais, ele também mande informação para o centro respiratório, gerando um efeito inibitório, uma tendência a diminuir a frequência respiratória. Embora, porque ao mesmo tempo que você tem informação inibitória chegando, você também tem informação excitatória. Se as informações excitatórias for maior do que as inibitórias, você vai ter um aumento da ventilação. Agora, se as informações inibitórias forem maiores do que a excitatória, você vai ter uma redução dessa ventilação. Bom, em resumo, o estado químico do sangue exerce um controle da ventilação pulmonar no repouso, né? Então, numa situação de repouso, mas também durante uma situação de exercício, esses dois fatores vão interferir na ventilação. Quais fatores? Se houver diminuição na pressão de oxigênio, vai estimular a aumentar a ventilação. E também, se houver aumento da pressão de CO2, também vão estimular a ventilação. Lembrando que aumentos na pressão do CO2, eles geram estímulos via o aumento na concentração do H+. Lembra, CO2 se combina com a água e aumenta a quantidade de H+ livre na corrente sanguínea, que vai, no final, gerar um aumento da ventilação. Então, esses dois fatores interferem na ventilação, pressão de oxigênio e pressão de CO2. Mas a pressão de CO2 tem um efeito maior no controle da ventilação. Como é que a gente pode ver isso? Por exemplo, essa figura aqui, ó, a gente consegue ver como que pressão de CO2 e pressão de oxigênio modulam a ventilação. Aqui nessa primeira figura, ela está mostrando uma relação da pressão de CO2 com a ventilação. Então, ela está mostrando essa relação. CO2, ventilação. Percebam que a cada aumento de um ponto na pressão de CO2, tende a aumentar significativamente a ventilação, né? Então, se aumentou de 40 para 41 a pressão de CO2, a ventilação automaticamente aumentou aqui em torno de mais ou menos 2 litros por minuto. Então, a cada pequeno aumento na pressão da pressão de CO2, então pequenos aumentos na concentração de CO2 já são suficientes
para aumentar a ventilação. Perceba que apenas um aumento de um ponto só, 42 para 43, 43 para 44, já é o suficiente para aumentar essa ventilação. Se a gente pegar de modo geral, ó, de 40 para 45, houve um aumento de 5 milímetros de mercúrio na pressão de CO2. E isso fez com que a ventilação saísse de 8, 10 mais ou menos, para quase 20, ou seja, quase dobrou, né, a ventilação com pequenos aumentos na pressão de CO2. Agora, quando a gente compara pressão de oxigênio com a ventilação, a pressão de oxigênio, embora estimule a ventilação, ela é menos sensível. Por quê? Se você pensar na pressão de oxigênio daqui para cá, percebam que daqui para cá houve uma diminuição da pressão de oxigênio de quase 20 pontos. E a ventilação permaneceu quase que a mesma coisa. Houve só um pequeno aumento na ventilação, quase nada. Daqui para cá, ó, um aumento quase nada, né? Pequeno aumento quase insignificante. A pressão de oxigênio ela só começa a se elevar, as alterações na pressão de oxigênio só começam a ter um efeito muito forte sobre a ventilação quando ela atinge esse ponto aqui, em torno de 65 milímetros de mercúrio de pressão de oxigênio, e aí sim, a partir desse ponto, as reduções na pressão de oxigênio arterial tendem a provocar um estímulo mais forte sobre a ventilação. Então, esses dois fatores influenciam, pressão de oxigênio e pressão de CO2, porém, esse estímulo tem um efeito mais forte sobre a ventilação. Bom, essa figura aqui, então, é para mostrar alterações que acontecem na ventilação quando você compara uma pessoa atleta de, por exemplo, um sedentário. Então, o treinamento aeróbico pode reduzir a ventilação de 20 a 30% para um mesmo esforço submáximo de intensidade moderado a intenso após um período de treinamento. Por exemplo, o que isso quer dizer? Imagina que você pegou um atleta de maratona e um sedentário e botou os dois, o atleta de maratona, esse lado esquerdo aqui da minha mão, e o sedentário para fazer o mesmo exercício, correr a 10 km por hora. Então, eles estão fazendo o exercício na mesma intensidade. Quem será desses dois, o atleta de maratona ou o sedentário, que vai estar respirando mais, vai estar fazendo com a ventilação mais ofegante, né? Quem vai estar respirando numa frequência maior? Possivelmente esse sujeito sedentário. Por que isso acontece? Devido a uma menor... o atleta... Então, o que acontece? O sedentário, ele começa a ter maiores produções de CO2 e maior acúmulo de H+, na corrente sanguínea, e isso faz com que, quanto mais H+ eu tenho na corrente sanguínea, mais eu estimulo a ventilação. Então, o que a gente observa, a partir daqui, ó, ventilação em litros por minuto e para uma taxa de trabalho. Aqui ele está fazendo uma outra comparação, ele não está comparando um atleta para o sedentário, ele está comparando uma pessoa antes do treinamento, né, e uma pessoa após 12 semanas de treinamento, por exemplo, aeróbico. O que acontece com a ventilação? Então, imagina que você começou a correr hoje, 10 km por hora, e está treinando isso, daqui 3 meses você faz essa avaliação da quantidade de ar movimentado durante o exercício. Então, se você começou hoje, a sua ventilação vai estar aqui, ó, em torno de 80 litros por minuto, e daqui, sei lá, 12 meses, 12 meses não, vamos botar aí um prazo moderado aí, 3 meses. Depois de 3, 4 meses, a sua ventilação, a quantidade de ar que você movimentou, vai estar num nível mais baixo, em torno aqui de 60 litros por minuto. Então, se a gente pegar essas duas comparações,
hoje e depois de 3 meses de treinamento, a gente percebe uma redução na quantidade de ar movimentado de em torno de quase 20 litros. Por que isso acontece? Bom, possivelmente devido à menor produção de H+, e um feedback aferente, menor feedback aferente dos músculos sobre o centro de controle respiratório. Ah, mas como assim diminuição da produção de H+? Lembra que quando você está realizando um exercício, você tem liberação de hidrogênio que podem vir, por exemplo, das vias anaeróbicas, né? Então, um exercício que antes você gerava, por exemplo, acúmulo de lactato via anaeróbia lática, então um exercício numa determinada intensidade que gerava, por exemplo, acúmulo de lactato e, portanto, aumentava a concentração de H+ no sangue, e esse aumento da concentração de H+ estimulava o centro de controle respiratório para ventilar mais, com o treinamento há uma tendência ao seu limiar de lactato, né, o momento onde você começa a produzir lactato, ele seja aumentado. Ou seja, em vez de você começar a produzir lactato a 10 km por hora, você começa a produzir lactato só quando você atinge uma velocidade, por exemplo, de 12 km por hora. Essa é uma das adaptações que acontece no nosso organismo, que a gente depois até vai explorar mais à frente. Mas, o que eu quero dizer com isso? Se você, depois de um período de treinamento, se adaptou àquele exercício a ponto de produzir menos H+, isso também vai gerar um menor estímulo nesse centro de controle respiratório e, portanto, diminuir a sua ventilação. Isso é até mesmo positivo se a gente pensar na fadiga dos músculos respiratórios, né? Então, você ter uma menor produção de H+, faz com que os músculos respiratórios trabalhem menos, gastem menos energia e também prolongue esse período até atingir a fadiga, né? Algumas pessoas, principalmente quando está iniciando atividades aeróbicas, elas costumam sentir dores musculares nessa região do tórax, próximo aqui do abdômen, e um dos fatores pode estar relacionado a uma fadiga desses músculos respiratórios, que pode acontecer devido a esse trabalho muito acentuado desses músculos respiratórios. Então, uma diminuição na produção de H+, diminui o estímulo respiratório, músculos respiratórios trabalham de forma mais lenta e também vão prolongar a resistência muscular desses músculos respiratórios. Bom, acho que o conteúdo do que tínhamos para hoje que ficou faltando é isso. Essa unidade 3, sessão 2, nós voltamos na próxima terça ou na próxima quarta, né, porque nós temos aí 2 turmas, para falar um pouco sobre a unidade 3, sessão 2 do nosso livro. Na próxima aula, nós vamos começar falando sobre alterações ventilatórias do exercício e limiares anaeróbicos, né? Então, a gente tem como identificar, através da ventilação, se a pessoa, durante aquele exercício, está mobilizando mais energia aeróbia ou se ela começa a mobilizar uma grande parte de energia anaeróbica. Então, a gente consegue determinar, a partir da ventilação, se o exercício tem uma característica mais aeróbia ou mais anaeróbia por meio da ventilação. E a gente vai ver na próxima aula mais ou menos como é que isso funciona. Beleza? Então, é isso, um abraço a todos, né? Lembrando que a gente está fazendo essa aula assim, dessa forma, porque a segunda parte da aula eu acabei esquecendo de gravar lá no Microsoft Teams, né? E aí eu tive que gravar aqui sem estar ao vivo, beleza? Abraço.